Bom dia, pessoal do 7º ano. Hoje o tema da nossa aula vai ser diferentes significados da fração, tá? Lembrando que aqui eu estou representando o A como numerador, o tracinho da divisão, que toda fração é uma divisão, e B representa o denominador, tá? Então, toda fração, vocês precisam entender, quando você lê um problema, a situação que ela envolve. Então, ela tem vários significados e também várias formas de se resolver, tá? Embora a maioria seja sempre por divisão, tá? Vamos lá. Ela pode ser parte de um todo, ela pode ser um quociente, ela pode ser a probabilidade, ela pode ser um operador multiplicativo, que foi o que a gente viu na aula passada. Se vocês verem, o tema da aula passada foi operador multiplicativo. Ela pode ser apenas um número, ela pode ser uma medida e ela também pode ser uma razão, que a gente vai ver também na próxima aula, razão, tá? Veja só, então você precisa, quando você lê, você entender o que a sua fração é, se ela é alguma desses significados, e aí facilita você resolver, tá? Eu vou mandar para vocês a parte escrita, então vocês, quem puder, imprime, né, e deixa anotado, e quem não puder, vai ter que copiar, né, para deixar registrado. Então, alguma forma você tem que deixar registrado aí, ou você deixa salvo no celular, ou você copia no seu caderno, você tem que deixar salvo essa informação que é importante para você, tá bom? Então, eu vou mandar para vocês aí os significados para vocês decorar. Por enquanto, eu vou dar uma dica, tá? Eu vou dar alguns exemplos, e esses exemplos, depois vocês vão fazer a atividade de vocês hoje, vai ser o seguinte: vocês vão pegar os exemplos que eu dei, que eu vou mandar a imagem, e vocês vão fazer o mesmo exemplo no caderno de vocês, só que vocês vão mudar os números. Eu não quero ver o mesmo número, hein? Eu quero ver números diferentes. Então, você vai mudar o número e vai resolver a mesma situação, só que com números diferentes, para eu ver se você está se saindo bem, está conseguindo entender, tá bom? Usando os mesmos, para cada um desse aqui, vai ter um exemplo, e aí você vai substituir aquele exemplo com outro número, tá? Você inventa aí o seu número, só é você mudar o número e você consegue resolver, tá bom? Vai conseguir, sim. Vamos lá. A parte de um todo, primeiro, o que é parte de um todo? Então, a fração ela pode ser a parte de um todo, tá? Então, essa parte de um todo é quando a gente, na fração, a gente sabe que a parte de baixo é tudo o que eu tenho. Então, é o todo. E aí, quando eu pego a parte de cima, eu estou pegando uma parte do todo, tá? Então, aí a fração representa a parte de baixo o todo e a parte de cima representa quanto você está pegando desse todo, tá? Um exemplo, por exemplo, eu paguei 5 das 12 parcelas que eu tinha no carro, numa moto, no celular. Então, eu tinha 12, eu tinha um total, e eu paguei só 5. Então, eu estou falando de uma quantidade, uma parte de um todo, tá? Então, quando a gente fala representar a fração, a partir de um todo é assim. Quociente é quando eu vou fazer uma divisão, tá? Então, estou falando de divisão. Por exemplo, eu tenho 12 bombons e dei 3 para o meu colega. Quantos ficou? Então, 12 dividido por 3. Então, é uma fração. Também posso representar a fração. 12 dividido por 3, tá? 12 dividido por 3. Eu também posso representar em fração também, que vou chegar ao resultado, tá certo? Probabilidade. A probabilidade é quando a gente utiliza a fração com possibilidades. Por exemplo, eu jogo uma moeda para cima. Qual a possibilidade dela cair cara? Bom, ela pode cair cara e ela pode cair coroa, não é verdade? Então, eu tenho que colocar o total de possibilidades que eu tenho aqui embaixo, seriam 2, né? E em cima a quantidade de cara ou coroa que eu vou pegar. Então, qual a minha possibilidade que eu tenho ali? Eu tenho 2 possibilidades, ela pode cair cara, ela pode cair coroa. Então, o total embaixo e em cima há possibilidades que eu quero, que seria 1, só tem uma cara, então só uma chance dela cair cara. Então, 1 em 2, tá? Então, a gente vai ver que isso é a probabilidade, é quando há possibilidades. Então, eu estou falando de uma quantidade total, mas eu estou falando qual a possibilidade de cair desse total, um ou outro valor, uma quantidade, tá? Vamos ver o operador. O operador multiplicativo foi o que a gente viu na aula passada. Então, ela é mais fácil vocês compreenderem. Porque de um total, né, da fração, você tem ali, ele te dá uma fração. Então, uma fração de um total. Então, o que acontece? Aquela fração, ela vira um operador. Você precisa multiplicar, usar a multiplicação, né, da quantidade total para poder descobrir
que valor é essa fração? Então, quanto vale essa fração? Daquele todo, quanto vale uma fração? Você vai ver que de todas as explicações, sempre se refere um todo e uma quantidade, né? Então, a fração, toda fração, ela é isso. Toda ela é uma parte de uma quantidade. Então, esse primeiro é o que fica mais lógico, né? A parte de um todo. Isso é o que mais explica melhor a fração. Todos eles podem vir aparecer na fração assim, né? Mas a parte, realmente, uma fração é a parte de um todo, tá? No geral, mas ela pode vir nessas outras formas também, tá? Ela pode vir apenas como um número, apenas mostrando um número, né? Então, eu tô ali simplesmente representando o número, ela pode vir como decimal, porque quando a gente divide o número de cima com o número de baixo, a gente vai encontrar um número decimal, que é um número com vírgula, que toda a fração representa, né? Também pode vir um 100, também pode vir um 100 vírgula, né? Um número inteiro também. Por exemplo, eu divido 12 por 4, mas aí já vai dar mais o quociente, já combina mais com o quociente, né? Porque é uma divisão, tá? Mas ela pode ser apenas um número, ela está lá representando um número. Ou uma quantidade, uma medida, por exemplo, né? Ela pode vir também representando uma medida. Então, por exemplo, eu tenho... Geralmente vai vir sempre aquela pergunta falando assim, quantas vezes cabe, né? Então, essa fração, quantas vezes cabe ali? Essa quantidade, quanto cabe ali? Então, o total sempre vem embaixo e em cima a quantidade que você quer saber, né? Então, por exemplo, assim, eu tenho 1 litro. E eu quero saber 200 ml, então 200 para 1000, né? Porque a gente sabe que 1 litro é 1000 ml. Então, por exemplo, estaria 200 dividido por 1000, né? Então, a gente saberia quanto aqueles 200, quanto cabe em cada 1000 ml, tá? E razão, também para terminar aqui a explicação, razão, né? Ele é uma fração que tem, você vai comparar valores. Você vai comparar valores. Então, por exemplo, eu tenho 12 meninos e 14 meninas, né? Eu sei que eu tenho um total de alunos, né? Tanto de meninas quanto de meninos. Os dois são alunos. Só que eu estou vendo a razão entre meninos e meninas. Então, eu comparo duas quantidades, tá? Então, eu estou comparando a quantidade de cima com a quantidade de baixo, tá certo? Então, pode vir também representando aí como fração, tá, minha gente? Pra você, eu sei que fica difícil entender tudo agora e decorar tudo agora, eu falando assim, realmente não vai decorar de primeira, né? Mas eu espero que vocês revejam o vídeo, leiam bastante as imagens que eu mandei, até vocês pelo menos ter uma pequena interpretação. Você só vai decorar mesmo cada tipo de fração conforme o tempo, conforme você for usando elas, conforme você for trabalhando com elas, aí você vai aprender a identificar cada uma, tá? Por enquanto aqui, o objetivo, eu quero que vocês conheçam esses nomes, porque ela pode vir de todas essas formas, tá? Ela pode vir de todas essas formas aí. Então, o importante é você, pelo menos, conhecer como ela pode vir. Você viu que o operador multiplicativo foi o que a gente utilizou na última aula. Então, sempre você vai utilizar a multiplicação. Sempre você vai ter uma fração multiplicando uma quantidade, para você saber que quantidade é essa, tá? Mas o mais importante é a gente usar a parte de um todo. A gente sabe que o todo é sempre a parte de baixo e que em cima é a quantidade que eu pego do todo, tá? E aí a gente vai utilizando, o importante é você saber resolver as frações aí quando elas aparecerem, tá certo? Então, faz o exercício que eu vou mandar, tá? No caderno, depois me envia. Qualquer dúvida é só perguntar pra mim. E se tiver muita dúvida, reveja o vídeo 1, 2, 3 vezes, mas vá tirando suas dúvidas aí, tá bom? Até mais!